Cheguei, eu sou a Paula Frati e o vídeo de hoje, ele vai ser especial. O tema foi sugerido pela Hilda, lá no meu grupo no Telegram. Ela fez uma pergunta a respeito da avaliação neuropsicológica e eu estou aqui para responder essa pergunta. Ela disse que o filho dela tem 6 anos e foi diagnosticado com TDAH. E antes da quarentena, o neurologista solicitou uma avaliação neuropsicológica. Ela fez algumas cotações na cidade, ela verificou que o valor da avaliação neuropsicológica é alto, e aí ela estava com muitas dúvidas em relação à necessidade, a real necessidade de fazer a avaliação neuropsicológica para complementar o diagnóstico. O filho dela também tem suspeita do transtorno do espectro autista, então ela queria saber se realmente é necessário fazer esse exame, essa avaliação neuropsicológica. Então eu estou aqui para dizer e para explicar o que é a avaliação neuropsicológica. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e também neuropsicóloga. Eu faço a avaliação neuropsicológica, mas eu não quero que vocês entendam esse vídeo como ela tá puxando a sardinha pro lado dela. Não, de forma alguma. Porque se vocês analisarem meus vídeos anteriores, vocês vão sempre me ouvir falar que o diagnóstico do TDAH, ele é essencialmente clínico. Não existe nenhum exame laboratorial que faça o diagnóstico, que dê 100% de certeza do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, nem mesmo a avaliação neuropsicológica, tá? Mas a avaliação neuropsicológica é um complemento do diagnóstico, um complemento muito importante. E é por isso que os médicos fazem essa solicitação e esse encaminhamento para o neuropsicólogo. Então vamos lá. A avaliação neuropsicológica compõe uma bateria de testes. E essa bateria de testes tem como objetivo avaliar o cérebro daquela criança. Avaliar as funções cognitivas. O que são funções cognitivas? Atenção, memória, funções executivas, raciocínio, enfim, linguagem, todas as funções que estão no nosso cérebro, né? Nosso cérebro, ele é responsável por diversas funções. E essas funções, elas são responsáveis por algumas facilidades ou dificuldades no aprendizado, por exemplo, na fala, na interpretação de texto, na maneira como você absorve as informações, na maneira como você decodifica as informações. Então, tudo isso é muito importante ser compreendido para que possa ser analisado os prejuízos que aquela criança tem. Você foi no médico, o médico indicou, o médico fez, levantou uma hipótese diagnóstica de TDAH. Estou falando aqui do caso da Hilda, mas muito provavelmente isso deve ter acontecido com você também, com outras pessoas, né? É muito frequente isso acontecer. Foi ao médico, no neuropediatra ou no psiquiatra, e o médico levantou a hipótese diagnóstica de TDAH. Mas ele não tem certeza e ele quer avaliar melhor. Por que ele sugere a avaliação neuropsicológica? Porque o TDAH é um transtorno do déficit de atenção, certo? Então, obrigatoriamente, precisa haver alterações atencionais. Eu já fiz avaliação neuropsicológica de crianças que vieram com a hipótese diagnóstica de TDAH, mas que não tinham alterações atencionais. E que aí, com as investigações e com outros exames complementares, principalmente com o processamento auditivo central, que também é um exame muito importante, foi descoberto que aquela criança ela tinha uma alteração muito significativa, muito importante no processamento auditivo central, ou seja, na maneira como ela ouvia e decodificava, levava essa informação para o cérebro. Então, a questão ali era muito mais fonoaudiológica do que neuropsicológica, tá? Acaba influenciando, acaba
tendo alguns impactos também nas funções cognitivas, mas os treinos auditivos eram de extrema importância, muito mais do que uma reabilitação neuropsicológica, por exemplo, certo? Então, o médico ele vai encaminhar o paciente para avaliação neuropsicológica, porque a avaliação neuropsicológica é uma fotografia do cérebro daquela criança. A gente não tem como ver o cérebro daquela criança. E nenhum exame, você pode fazer um exame de imagem. O exame de imagem não vai concluir se a criança tem um déficit atencional, se ela tem um problema de memória, enfim, é muito difícil. Agora, a avaliação neuropsicológica, ela traz essas informações, porque são atividades que avaliam atenção, que avaliam memória, que avaliam raciocínio, que avalia o desempenho escolar, que avalia habilidades sociais, que avalia, enfim, muitas outras questões, né? Como, por exemplo, em casos de suspeita do transtorno do espectro autista, avalia a teoria da mente, que é muito importante no transtorno do espectro autista, enfim, várias questões. Então, em termos simples, é como se nós tirássemos uma fotografia atual do cérebro da criança. Por que é uma fotografia atual? É deste momento. Porque a criança ela está em desenvolvimento. Ela está se desenvolvendo todos os dias um pouquinho. Então, é atual porque o que eu avalio hoje, daqui 6 meses, pode ser que o resultado seja totalmente diferente. Para melhor ou para pior, dependendo do que aconteceu nesses 6 meses, tá? Algumas mães dizem assim, meu filho fez a avaliação neuropsicológica e o QI dele deu 70, deu 40, isso é ruim? É muito difícil a gente medir a criança através do QI. O QI é muito importante, é um dado muito importante, mas ele não é definitivo. Uma criança que tem um QI abaixo da média, abaixo do esperado hoje, não significa que vai ter um QI abaixo do esperado sempre. Uma criança que tem um desempenho inferior hoje, na avaliação neuropsicológica hoje, de um modo geral, tá? Daqui 6 meses, ela pode ter um outro desempenho. E tudo vai depender do estímulo que ela vai receber, do quanto essas habilidades que estão prejudicadas serão treinadas. Então, tudo isso influencia. É por isso que os médicos sugerem a avaliação neuropsicológica, porque a partir dessa fotografia atual, o médico sabe quais intervenções ele vai sugerir, vai encaminhar, tá? E o neuropsicólogo também, obviamente, né? Então, se a partir da avaliação neuropsicológica existe a conclusão de que essa criança tem um problema, um prejuízo na atenção e na memória, então é possível fazer alguns treinos de atenção e de memória para aquela criança conseguir fazer uma ginástica cerebral, porque não se esqueçam nunca que o nosso cérebro ele é moldável. E como que a gente molda o nosso cérebro? Através das nossas experiências, através daquilo que a gente vive. Então, se você tem um problema de memória e você molda o seu cérebro, se você faz treinos de memória, você vai melhorar esse problema. Se você tem um problema de raciocínio e você faz treinos para raciocínio, você vai melhorar essa questão. E isso para todas as funções executivas, tá? Isso é uma regra. Então, a avaliação neuropsicológica, ela nos dá essas informações que são muito importantes e que definem um plano de tratamento. Não é fazer por fazer. Não é porque é só um exame que o médico pediu. Não! A partir da avaliação neuropsicológica, ele vai te encaminhar para uma fono, para um terapeuta ocupacional, para psicopedagoga. Enfim, ele vai conseguir medicar com mais precisão o paciente, a tua criança, o teu filho. Então, a avaliação neuropsicológica olha quantas avaliações neuropsicológicas eu falei, né, nesse vídeo, mas é porque eu quero que vocês entendam que é muito importante, sim, ela é muito importante. Ela não
faz verão sozinha. Não adianta você, então tá, eu vou começar com a avaliação neuropsicológica, eu vou fazer a avaliação neuropsicológica, só que como a avaliação neuropsicológica é cara, então eu só vou fazer isso, não vou fazer mais nada. Não vai resolver nada. Porque é só uma avaliação, não tem uma intervenção, certo? Eu, por exemplo, eu faço a avaliação neuropsicológica, mas eu encaminho a criança, quando ela precisa de uma reabilitação, para um outro profissional, porque eu não faço reabilitação neuropsicológica. Eu trabalho com a criança como psicoterapia, em psicoterapia, trabalhando as questões emocionais. Mas a reabilitação neuropsicológica eu não faço, eu não tenho essa especialização. Mas eu tenho a especialização da avaliação neuropsicológica. Agora, é uma avaliação cara? Não vou mentir, tá? E gira em torno, aqui onde eu moro em Sorocaba, gira em torno de R$1.800, R$2.000, R$2.200, enfim. Gira em torno desse valor atualmente. Em outros lugares, São Paulo, por exemplo, é mais caro. Então depende muito da cidade. Depende muito, enfim, do lugar onde você mora. É uma avaliação cara. Se você pensar, nossa, R$2.000, meu Deus, é muito caro. É muito caro. Mas você não tem noção do trabalho que dá. É assim, absurdo. É absurdo o trabalho que dá para fazer uma avaliação neuropsicológica. É complexo. Não é um padrão. Eu tenho aqui uma bateria de testes e eu aplico essa bateria em todas as crianças. Não. É pensado individualmente. Então, geralmente, a avaliação dura umas 6, 7 sessões, inclui uma entrevista com os pais, que é feito a anamnese, então os pais contam a história dessa criança desde a gravidez, desde a concepção, como é que foi, tudo que aconteceu ao longo da vida dessa criança, quais as características que esses pais percebem. Essa avaliação inicial, ela é muito importante. E eu costumo dizer que, pra mim, pelo menos, é a parte mais importante da avaliação, porque os pais convivem com a criança 24 horas por dia, então eles têm informações riquíssimas para oferecer para o profissional. Nós precisamos aproveitar esse momento, e eu aproveito o máximo possível. Essa avaliação geralmente dura 1h30, 2. Os pais depois preenchem um questionário, enfim. Aí tem as sessões de avaliação com a criança. Nas sessões de avaliação com a criança, é feito a partir dessa entrevista inicial. Então, teve a entrevista inicial, o psicólogo já vai pensando aqui como é que ele vai avaliar, o que ele precisa focar a partir das informações que os pais trazem, e ele já vai montando essa bateria. Depois ele estrutura o que ele vai fazer com essa criança, quais os testes que ele vai aplicar. Os testes da avaliação neuropsicológica são caríssimos. Caríssimos. Tem teste que custa R$3.000, R$4.000 e por aí vai. Tem teste até mais caro. Testes mais baratos também, obviamente. Mas são testes caros, então o investimento é muito alto. E aí é feito então as sessões de avaliação com a criança, que gira em torno de 5, 6 sessões. Depende do tempo. São sessões longas, de pelo menos 1h, 1h30. Às vezes o psicólogo marca 2 sessões semanais, 2 sessões seguidas, enfim, cada um trabalha de um jeito, né? Eu costumo marcar ou 2 semanais ou 2 seguidas, se a criança aguenta, porque geralmente crianças com TDAH têm dificuldade de se manter concentrada, enfim. Então a gente vê o que vai ser mais funcional e a gente acaba adequando, né? E depois é o que dá mais trabalho, na verdade. Porque até você aplicar os testes, beleza, você já conhece os testes, você tem familiaridade e você vai. Agora, para fazer o laudo, ou seja, para interpretar todas aquelas informações que você colheu, desde a entrevista com os pais, a bateria que foi aplicada na criança, aí você pega todas essas informações e você estuda aquele caso individualmente. Você estuda o cérebro daquela criança individualmente. E aí você vai montando essa fotografia do cérebro da criança. Esse trabalho
é muito complexo, leva muito tempo. Às vezes é o dobro de tempo do que você usou para fazer a avaliação. Ou seja, você usou 6, 7 sessões para fazer a avaliação, você vai usar mais umas 6, 7 sessões para fazer a correção e interpretação dos resultados. E aí você vai fazer o laudo. Ou seja, tudo isso leva geralmente um mês para acontecer. 3, 4 semanas. Então, é muito trabalhoso, é uma responsabilidade gigantesca fazer uma avaliação neuropsicológica. É por isso que o investimento é alto. Muitos convênios não cobrem. Na verdade, até hoje eu desconheço, nunca atendi um convênio que cubra a avaliação neuropsicológica, tá? Eu desconheço que tem esse serviço pelo SUS, não sei, na verdade eu não vou nem me arriscar a dizer que sim e que não. Então, de fato, é um investimento alto, mas é um investimento que vale a pena, porque é incrível, principalmente se é possível fazer uma nova avaliação depois de alguns anos, você consegue comparar os resultados, você consegue perceber o que a criança melhorou, quais aspectos que a criança teve de melhora, quais aspectos ela precisa melhorar, ou seja, ela ainda tem prejuízo. Então, é uma avaliação completa que dá muitas informações e direciona o tratamento como um todo. Então, é uma avaliação muito completa que oferece muitas informações importantes e que definem o tratamento da criança que tem TDAH ou que tem outras questões também, né? Porque a avaliação neuropsicológica ela não é solicitada só para casos de crianças com TDAH. É por isso, Hilda, que essa avaliação é cara. É por isso que o médico, o neuropediatra, solicitou essa avaliação. Porque é muito importante saber quais prejuízos que o teu filho apresenta, para ele poder direcionar melhor o tratamento e as melhoras do teu filho, certo? Se você tiver alguma dúvida a respeito da avaliação neuropsicológica, coloca aqui embaixo que eu te respondo. E compartilhe esse vídeo, porque eu acho bem interessante. Eu sei que muitos pais são bem engajados e fazem, nossa, das tripas coração para fazer tudo que o médico solicita. Mas muitas vezes eles não têm nenhum conhecimento, né? O que tá fazendo, por quê, enfim. Só vai, só faz. Só segue o fluxo, né? Então é importante vocês terem um conhecimento do porquê que é caro, do porquê que é trabalhoso e por que é necessário fazer a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica não faz o diagnóstico sozinha, mas ela complementa e ela dá muitas informações importantes para o médico e para todos os profissionais envolvidos, para a escola, enfim, para todos os profissionais envolvidos aí na vida da criança, certo? Muitíssimo obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.